Paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores de Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 7. Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. 17 de fevereiro de 2019 e o nosso textual está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 16. Que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E a nossa verdade prática declara: a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário que está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Na verdade, o capítulo 2 de João, entre os versículos 3 a 17, é onde encontra o nosso textuário, que é o versículo 16. Então, há todo um contexto onde o apóstolo João exorta sobre a observação dos mandamentos do Senhor, o amor fraternal e a separação do mundo. Basicamente, são esses três temas que ele vai desenvolver nesse capítulo 2. Especificamente, o nosso textuário diz: porque tudo que há no mundo. Bem, ele está falando, obviamente, dos sistemas, os sistemas do mundo. Está aqui em xeque esse mundo influenciado pelo adversário das nossas almas, pelo inimigo de Deus. Esses sistemas ideológicos, essas situações que levam as pessoas a valorizarem a aparência, valorizarem o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. Então, esse sistema do mundo é que ele está colocando em xeque aqui. Então, sobre o nosso textuário, a Bíblia Pentecostal declara: a palavra mundo frequentemente se refere ao vasto sistema desta vida, fomentada por Satanás e existente à parte de Deus. Então, essa é a ideia do o que há no mundo. Consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião existente no sistema. Porque esse sistema do mundo é uma rebelião contra Deus. As ideologias dos homens, e aqui, como uma das áreas que eu atuo muito é na área política, é perceptível essas ideologias políticas fazendo, na verdade, verdadeiras rebeliões contra o Criador. Então, através, às vezes, de uma causa social, por trás disso está a intenção de se revoltar-se contra o Criador, contra Deus. Então, isso, infelizmente, é que o sistema do mundo produz. E há muitas pessoas chamadas inocentes úteis para essas ideologias de Satanás. Ele lança essas sementes, as pessoas sinceramente erradas são sinceras, eu não estou negando que há uma sinceridade naquele indivíduo. Às vezes, no objetivo de transformação social, no objetivo da luta pela justiça social, da emancipação do gênero feminino e outras lutas que realmente são pertinentes. Mas por trás disso, dessas ideologias, estão fomentados elementos diabólicos que vêm para destruir a humanidade. E por isso que nós temos que ter o discernimento de espíritos. Os crentes, então, devem ter consciência que esse sistema está eivado, está contaminado, que essas ideologias do mundo estão sob a direção de Satanás. Por isso que nós temos que ter discernimento. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa. Nos outros casos, é muito extensa. Finalmente, o mundo também inclui todos os sistemas religiosos falsos, originados da mente humana,
da fértil mentalidade humana. E também todas as organizações e denominações mundanas que estão casadas com o mundanismo, que na verdade são clubes sociais, que são locais apenas de fomentação do hedonismo ou do culto ao homem e não ao Deus verdadeiro. A Bíblia fala claramente que Satanás é o falso Deus dessa humanidade e também claramente que ele realmente está por trás de muitos sistemas ideológicos. E a igreja verdadeira tem que ter o discernimento para entender quando o apóstolo João, usado por Deus, nos exorta: não ameis o mundo, não ameis esse sistema. No mundo, então, a igreja do Senhor, eu, você, somos peregrinos na terra. E por isso que nós não podemos, então, cair nesses três aspectos que o mundo tenta seduzir a humanidade, ou que o maligno tenta seduzir através desses sistemas. Primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é a velha armadilha satânica. Esses são os três elementos, os três aspectos que Satanás usou para iludir Eva, quando mostrou para ela aquela fruta. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e aí operou a concupiscência da carne, mexeu com a carne dela. Mas isso foi através do olhar dela, a concupiscência dos olhos. E Satanás falou que se ela comesse e desrespeitasse, desobedecesse a Deus, os olhos dela se abririam e ela ficaria como Deus, a soberba da vida. Então esses três elementos foram também utilizados pelo diabo em relação aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então nós temos que entender que até hoje são os mesmos instrumentos utilizados por Satanás contra a humanidade, tentando então fazer vítima aqueles cristãos não vigilantes que acabam sofrendo os mesmos tipos de ataques e caem da mesma maneira que caiu Adão e Eva. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São os mesmos aspectos da atuação satânica em relação a essa humanidade. E o nosso textuário então trabalha esse versículo de 1 João 2,16, que diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que está operando no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O nosso tema bíblico para essa semana é Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que fala sobre a tentação do Senhor Jesus. Nós temos então uma interação muito importante, porque essa lição vai fazer a gente refletir sobre como que nós agiremos frente às escolhas e atitudes nessa nossa jornada espiritual. Deus te capacitou com discernimento e você terá que fazer escolhas e tomar atitudes. Então, esse tem a ver com o tema, que é a tentação. Introdução: há um certo paralelismo entre a tentação no deserto, ali em Refidim, na peregrinação de Israel, no deserto do Sinai, rumo à Terra Santa, e também os 40 dias em que Jesus foi tentado. Qual é a grande diferença? É que Israel foi tentado 40 anos e foi reprovado. Ele caiu, ele cedeu. O Senhor Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites e venceu a provação. Ele foi vitorioso. Essa é a grande diferença. Então, esses dois cenários, tanto do Antigo Testamento como o Novo, faz-nos ver as questões das escolhas e atitudes nessa jornada espiritual. Nós temos então o primeiro tópico, que fala sobre a tentação. Especificamente, vai definir os termos. O que é tentação na Bíblia? Qual é a percepção? Então nós temos a ideia da tentação que se aplica tanto no campo secular como no campo religioso. E o primeiro subtópico é a provação de Refidim.
que é esse assunto histórico na peregrinação de Israel para a Terra Santa. Então, ali vem a palavra tentação com a ideia de provação, teste, instigação. Essa seria a ideia. O vocábulo hebraico é massá, para tentação, e meribá, para contenda. Agora, a Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução da língua hebraica para a língua grega, que gerou então essa primeira tradução. Lá aparece a palavra grega peirasmos, para tentação, no local de massá, que é a palavra hebraica. A ideia de instigação ou sedução para o pecado, infelizmente, para coisas ruins. Eu coloquei na nossa apostila a provável rota do Êxodo. E lá então você pode entrar no meu site www.professoralberto.com.br e você pode ver o mapa, tá? Então é esse mapa aqui, ó, tá vendo? Esse mapa é então a provável rota do Êxodo. E aqui está, bem aqui no sul do Golfo do Sinai, Refidim, o local da tentação. Isso você pode ilustrar para os seus alunos em sala de aula. 2. Experiência de Massá e Meribá. A questão é o seguinte: Deus não pode ser tentado. É uma blasfêmia, é um pecado você questionar Deus. Porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. E há uma tendência humana, desde a queda, de a gente questionar Deus. Querer, de alguma maneira, é uma rebelião contra Deus. Não aceitar a boa e agradável vontade do Senhor. Então, testar Deus é questionar sua fidelidade. Entendemos que tentar a Deus reflete a nossa descrença, a nossa rebelião contra o Criador. E o subtópico 3 fala como um teste. Então, a palavra é como se a gente tivesse uma prova para realizar e a ideia é que você seja aprovado. Então você vê, Abraão foi testado em relação a Isaac, Israel foi testado no deserto. Então alguns acabam sendo aprovados e infelizmente outros reprovados. No Novo Testamento também aparece essa ideia. O próprio Paulo, quando ele escreve que temos que ser obreiros aprovados, quer dizer, que foram testados, né, e passaram na prova, aprovados. Resuminho do tópico 1, a provocação de Refidim e a experiência de Massá e Meribá, embora esta fosse uma ofensa a Deus, mostram que a tentação é um período, é um teste que todos nós estamos sujeitos. Há um subsídio didático-pedagógico que você pode ler com calma. Tópico 2, a tentação de Jesus. Isso é muito importante, porque se você ler Mateus capítulo 4, versículo 1, fala que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1, fala que Jesus cheio do Espírito Santo. Então, em Mateus fala que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Em Lucas fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso é interessante, porque mostra que o Senhor Jesus era guiado, governado, dirigido pelo Espírito Santo e era cheio do Espírito Santo. 1. Levado ao deserto, versículo 1 então. Bom, todo mundo sabe que o deserto é um local de silêncio, de solidão, de reflexão, um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus devido à sua imensidão e à fragilidade do indivíduo. E então foi no deserto que grandes homens de Deus tiveram grandes experiências. Você percebe isso, o caso de Moisés, de Elias, de João Batista e de Jesus. Então tem vários personagens que tiveram experiências traumáticas no deserto. Então o termo deserto nessa passagem não é suficientemente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações.
mas há concordância entre muitos estudiosos e teólogos e arqueólogos também, que se trata de uma região despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou o seu ministério. Existe hoje em Jericó um monte chamado Monte da Tentação. Eu coloquei também uma foto do Monte da Tentação, que está no meu site. Você pode baixar a lição e você vai ver o mosteiro da quarentena, que seria então de uma possível local do monte onde Jesus foi tentado. Quem visita Israel e visita a cidade de Jericó, enxerga o Monte da Tentação. 2. Sobre o jejum de Jesus. Então, segundo a narrativa, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado, 40 dias, que é Moisés e Elias. E isso aconteceu em situações muito específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é uma doutrina da igreja, né? É uma coisa específica. Ficar mandando os irmãos jejuar 40 dias e 40 noites é uma meninice. São situações específicas. Lucas afirma que Jesus naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados aqueles dias, ele teve fome. Então, o verbo grego aqui é o nesteuo, o que jejuar significa literalmente abster-se de alimentos. Bom, hoje tem os modismos, né? A pessoa vem e fala: hoje eu vou estar de jejum de manga, não vou comer manga hoje. Quer dizer, uma coisa que não tem sentido, né? Hoje estou em jejum de arroz. Não, você está fazendo dieta, isso é uma outra coisa. Jejum é abstinência. O jejum deve ser abstinência de tudo, em todos os aspectos. E dos lugares também. Você tem que estar num local propício para a sua consagração. Às vezes a pessoa, coitadinha, trabalha num local pesado e quer se consagrar, quer fazer jejum, então, tendo que carregar coisa pesada, quer dizer, pode até levar uma tragédia. Então a pessoa tem que ter discernimento. Então pega um final de semana que você não vai trabalhar, entra no seu quarto, abre a sua Bíblia, ora, canta louvores, glorificar, quer dizer, você se absteve de tudo, do sistema, da comida, do mundo, e de tudo, até das relações, das relações sociais. Agora a pessoa está em jejum, aí chega na casa do irmão, o irmão está almoçando, aí o irmão oferece para ele a comida, o inimigo está furioso, né? O inimigo está furioso. É você que chegou na hora do almoço na casa do irmão, por que você não ficou? Por que você não absteve também dessa visita? Ficasse na sua casa. Agora, não conversa com a esposa nada e vai fazer jejum. Aí a esposa não sabe de nada, vai dar um abraço para ele, sai para lá, tu para mim a pele trocou. Que isso, irmão? Que meninice é essa? Então precisa ter discernimento. O jejum é abstinência de tudo, de relações sexuais para quem é casado, de qualquer tipo de alimento. Então faça uma abstenção total, um jejum. Fica lá no seu quarto orando. As igrejas têm estimulado isso, consagrações. A Assembleia de Deus de Campinas tem isso, tem um dia com Deus. Convoca uma quinta-feira por mês para que as pessoas vão em consagração. Quem aguentar, quem tiver estrutura, né? Tem uma semana toda de oração. O jejum pode ser um período da manhã também, pode ser o dia todo, pode ser de acordo com a estrutura de cada um. Porque Deus conhece os corações, né? Então nós não podemos, porque se começar a colocar imposições, aí vira legalismo, aí perde a beleza da prática. Então, diz que o item 3 aqui fala como a tentação aconteceu. Então, se Satanás se apresentou a Jesus e apresentou então todas aquelas ideias que nós já conhecemos. Essa tentação, Jesus derrotou Satanás utilizando o livro de Deuteronômio. As 3 citações do livro de Deuteronômio, Jesus derrotou Satanás. Então veja que Jesus derrotou o diabo utilizando a palavra, a poderosa palavra de Deus. Temos um subsídio doutrinário importante aqui e o terceiro subtópico, a tríplice tentação. Bom, a primeira das tentações, então, foi ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Isso é concupiscência da carne, né? Satisfazer o apetite físico. 2, a segunda tentação. Ele fala então, tenta induzir o Senhor Jesus, né? Se percebe a segunda tentativa dele. Ele vai
percebe que Jesus está usando a Bíblia, vai citar também a Bíblia, mas fora do contexto. Aí citou Salmo 91, 11 e 12, que fala que seus anjos dão ordem a teu respeito. Ainda bem que ele não citou o próximo versículo, né? Porque o próximo versículo seguinte fala que Jesus ia pisar na cabeça dele, então lá, pisarás no leão e no áspide. Olha que fraqueza do diabo, citar um versículo ia ser contra ele mesmo. Então, levou Jesus ali e no pináculo do templo falou, pula, porque os seus anjos dão ordem. Quer dizer, tirou do contexto o versículo. As seitas religiosas, os líderes falsos, o Satanás é especialista a pensar versículo da Bíblia para enganar as pessoas. Passou num programa famoso, fantástico, da Rede Globo, fez uma reportagem de um pastor que pegava lá o livro do profeta e falava, tá aqui, o profeta mandou eu adulterar com a mulher. Aí quando o homem foi ler, não está mandando esse adulterar, falou assim, vá a mulher adúltera, não vá a mulher e adultera. O pastor todo atrapalhado, lendo a Bíblia errada. Então, irmão, isso aí é coisa diabólica. Quer dizer, pinça um versículo para satisfazer apetites emocionais ou físicos daquele indivíduo. E a terceira tentação é que ele mostra os reinos da terra, dizendo que era tudo dele. Não é que é dele, né? A palavra de Deus diz que Deus diz, minha terra e tudo que nela há. Agora, esses sistemas manipulados por ele. E ele tentou oferecer esses reinos manipulados por Jesus, pedindo um absurdo, pedindo adoração. Jesus citou a Bíblia, vai de Satanás, adorarás só o Senhor teu Deus, só ele servirás, só a ele prestarás culto. Então, Satanás foi derrotado pela palavra de Deus. Então, a resposta de Jesus é extraordinária. Mas isso é um exemplo maravilhoso para mim e para você. Estude a Bíblia, para você responder com base na palavra de Deus. Não invencionices humanas ou intelectualismos secos, áridos, mas de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui um Conheça Mais, que fala sobre o tentador, um subsídio na vida cristã e as considerações finais. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis e os projetos malignos de Satanás, pois ele usou isso até contra o próprio Filho de Deus. Então nós temos que ter bom senso. Adão cedeu. Ele tentou com Adão não passou no teste. Da mesma forma, o povo de Israel também não passou no teste lá em Refidim. Agora Jesus foi aprovado. Jesus derrotou Satanás com a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Deixa eu fazer um convite para você. Se Deus nos permitir, em novembro nós vamos fazer uma viagem para 7 igrejas da Ásia e para Israel. Se você quiser fazer parte do meu grupo, Professor Alberto, para quem não me conhece, eu sou formado em História na Universidade de São Paulo, sou formado em Teologia, tenho mestrado em Ciências da Religião e escrevi 2 livros sobre Israel. Esse é o último, sobre Jerusalém. E nessa viagem nós não temos, além de termos todos os confortos turísticos, nós teremos um verdadeiro curso teológico. Se você quiser fazer parte dessa viagem, o pacote completo com tudo, $4.290. Nós vamos sair em novembro, mas dá tempo de você participar dessa viagem. Entre em contato comigo, aí entrando no site, você vai ver o roteiro, os locais que nós vamos passar, os telefones de contato. Vai ser uma honra fazer parte do meu grupo, ter você nesse grupo. E Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.